O torcedor do Corinthians se acostumou a falar o seguinte: eu aceitaria ficar 2, 3, 4, 5, 6 anos sem um título para conseguir arrumar casa financeiramente. Será que faz sentido? Confere aí. Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do Capelanes para falarmos do Coringão. De novo, vamos falar do Timão abrindo este fim de semana. E hoje é um vídeo, pessoal, mais opinativo do que informativo. Então já a partir de agora peço para que você mande para cá o seu comentário, se você concorda comigo, se você discorda do que eu vou falar ou muito pelo contrário, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vocês certamente acompanharam as manifestações contra a atual diretoria e também outros presidentes que passaram pelo Corinthians e criaram uma dívida absurda. A dívida do Corinthians é uma vergonha. São mais de 650 milhões de reais, fora estádio, fora essas situações de ficar pagando indenização para jogador que entra na justiça contra o clube. Então assim, pessoal, eu entendo 100% e eu já cansei de falar aqui. E eu assisti a entrevista que o presidente da Gaviões da Fiel deu e ele foi cirúrgico. Ele foi quase perfeito. E aí eu vou colocar essa vírgula porque não foi perfeito, ele foi quase. Ele tem total razão quando ele vai se manifestar. Quando eu falo ele, me refiro a todo tipo de torcida, seja organizado, torcedor comum, da Cadeiro, da Norte, da Sul. Pessoal, independentemente do seu valor aquisitivo, da sua posição, você tem o direito de se manifestar. E o que a torcida faz é louvável. O torcedor, que é o principal patrimônio de qualquer clube de futebol, ele tem que mesmo colocar em xeque o trabalho da atual gestão, que vem endividando o clube absurdamente. E isso não vem desde a gestão do Andrés. Lá de trás, passando por Roberto de Andrade, muito, pelo Mário Gobi. Então assim, pessoal, o que eu quero deixar claro é, e eu tô acostumado a debater, e vocês sabem disso, você que tá aí do outro lado, sabe que eu gosto de debater, ainda mais quando eu faço as minhas lives aqui no canal de YouTube também, que é um novo meio que a gente possa se comunicar. Que é o seguinte, o torcedor corintiano tá com essa frase: ah, não tem problema o Corinthians ficar 2, 3, 4, 5 anos sem conquistar uma taça, o importante é solucionar as dívidas. Vamos lá. E aí entra no discurso do presidente da Gaviões da Fiel, quando ele fala e ele aposta nessa ideia, e eu digo que ele foi quase perfeito. O que mais valoriza um clube de futebol é título! Título é o que mais valoriza um clube de futebol. Pessoal, o Corinthians, só para dar um exemplo, em 2017, não tinha lá uma grande equipe, mas de fato, com um ótimo trabalho do Carille, foi campeão paulista e principalmente campeão brasileiro com o Jô comendo a bola. Vocês acham que o Jô, por melhor que ele seja, de fato é muito bom jogador, já cansei de elogiá-lo aqui, ele, com mais de 30 anos, receberia uma proposta do Japão de mais de 10 milhões de dólares se não tivesse feito um bom campeonato? Se não tivesse sido campeão? Então o Corinthians, e eu entendo 100%, nos últimos anos o Corinthians, mesmo com algumas equipes não tão fortes como 2017, conquistou títulos importantes. Em 2015 conquistou o título brasileiro jogando muito, jogando demais com Renato Augusto, com Jadson, Malcom, Love, entre outros. O que eu quero deixar claro aqui é que para o Corinthians sair do buraco, o Corinthians ele precisa cada vez mais valorizar a sua marca. Como que você valoriza a sua marca? Com títulos. Aí você do outro lado vai falar o seguinte: pera aí, Capelanes, então você tá falando que o Corinthians tem que apostar, continuar investindo, comprando jogador para ser campeão? Mais ou menos. O Corinthians, para mim, acerta, por mais que esteja endividado, porque ele precisa reforçar o time, sim. O Corinthians, esse time gigante, precisa brigar por títulos, sim. Porque vamos supor, 2021, nova gestão, aí o discurso é: não vamos contratar, vamos segurar, vamos tentar fazer um time competitivo e definitivamente beliscar alguma coisa, quem sabe, no ano. Aí não consegue ganhar absolutamente nada, consequentemente o Corinthians não ganhando nada no ano, desvaloriza a marca, desvaloriza ingresso, desvaloriza tudo, desvaloriza jogador da base, desvaloriza jogador que poderia, como foi o João em 2017, vendido por um alto preço, sendo um jogador de mais de 30 anos, o que é muito raro, um atleta de mais de 30 anos receber uma proposta de 10 milhões de dólares. Então a minha ideia, pessoal, que eu tô querendo passar para vocês, então o debate está mais do que aberto, é que o Corinthians de fato tem que enxugar, tem que, mas o Corinthians não pode, em hipótese alguma, se acostumar com a ideia de, ah não, tá bom, vamos ficar aí 2, 3, 4, 5, 6 anos sem ganhar nada, porque nos últimos anos nós ganhamos, de fato ganharam, parabéns, e que continue ganhando, porque isso vai valorizar todo mundo, vai valorizar
patrocinador que vai querer expor a marca, até porque o Corinthians vai estar em evidência, como hoje está o Flamengo. Vai valorizar a questão do ingresso. O ingresso, vocês sabem, jogo de Libertadores aumenta, consequentemente o torcedor, se o ingresso for R$1.000, ele vai pagar, ele vai dar um jeito, assim como ele deu um jeito de invadir o Japão na final do Mundial 2012. Então assim, valoriza. E eu vejo o torcedor falando o seguinte: você precisa vender jogador da base, porque assim vai conseguir equilibrar a finança. Mas espera aí, como é que você vai conseguir vender jogador da base se esses jogadores, primeiro, pouco aparecem e depois, se os jogadores não apresentam rendimento em campo? Então precisa sim ter um time competitivo para que essa molecada que vem aparecendo, ela possa mostrar o seu potencial, se sobressair e aí, consequentemente, beliscar uma proposta futura do futebol europeu, que a gente acredita que pinte uma boa grana aos cofres do Corinthians. E parar com essa situação também que eu já cansei de falar, que deve patrocinador, deve banco, deve empresário, deve jogador, deve clube. Pelo amor de Deus, tem que acabar com isso. Então eu aplaudo o torcedor que foi hoje se manifestar, e você aí do outro lado também, corintiano, que é apaixonado pelo Timão, manifeste, coloque aí se você concorda com a atual gestão, o que você espera do Corinthians para os próximos anos e principalmente se você concorda ou discorda dessa minha opinião. Então, resumindo, Corinthians precisa sim brigar por títulos, Corinthians precisa estar cada vez mais no cenário, no alto patamar do futebol brasileiro, porque isso valoriza a marca. Valorizando a marca, vem grana. Vindo grana, você vai abatendo tudo que você deve. Se o Corinthians ficar aí, brigando para não cair, mas tentando pagar as dívidas, vai ficar nessa areia movediça. Sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho, desce. Aí, nem paga dívida, não vende jogador e não conquista títulos. Tá certo, pessoal? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, dá aquele joinha e aí, aqui nos comentários, a gente vai debatendo. Valeu!